Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Eu não sei que hora que vocês estão vendo essa gravação. Aqui quem fala é Wanderson Riquelme, né? Eu sou coordenador deste grupo de estudos. O grupo de estudos é em Teoria Social Crítica. E aqui estaremos dando início à aula de abertura desse semestre do grupo de estudos. Essa aula será ministrada pela professora Juliana Paula Magalhães. E agora eu quero apresentar a professora aqui, vou estar lendo o currículo da professora Juliana. Então, a professora Juliana ela é doutora e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, USP. Ela é bacharela em Direito pela Faculdade de Direito da USP, autora, dentre outros, dos livros Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villey, Contracorrente, e Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, Ideias e Letras. Ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica da Universidade de São Paulo. E também é integrante do grupo Trabalho, Classe, Pensamento Jurídico Crítico e Conflito Sociopolítico. O nome está em inglês, está em espanhol aqui no currículo da professora, então eu não sei se eu pronunciei da forma adequada. Então agora eu passo a palavra para a professora aqui, então pode ficar à vontade, professora. Boa tarde, Wanderson, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito especial aqui estar presente nessa reunião de abertura dos trabalhos do Grupo de Estudos Teoria Social Crítica. Então, cumprimento aqui a todas e todos os presentes, na pessoa aqui do Wanderson, que me fez o convite tão gentil para poder estar aqui com vocês nessa tarde. Estou falando certo, é Wanderson mesmo, né? A pronúncia, perfeito. Então, agradecer muitíssimo ao Wanderson pelo generoso e gentil convite. Muito bom saber dessa iniciativa, né, de se fazer um grupo de estudos de teoria social crítica, buscando efetivamente essa plataforma teórica marxista. E, efetivamente, é bom ver tantas e tantas pessoas assim reunidas também em torno, né, do pensamento crítico. Então, cumprimento todos aqui que estão acompanhando, todos que estão aí acompanhando virtualmente, e também quem acompanhará depois, posteriormente, já que esta aula, né, ficará gravada também no YouTube, então também cumprimento aí quem vier aí também a nos acompanhar. E esse tema, né, eu fiquei muito feliz também com a escolha do tema. Eu acho que muito pertinente para abrir o semestre falar de marxismo, ciência e revolução, porque efetivamente esse é o dístico que melhor define o marxismo, né? O dístico marxismo, ciência e revolução é o dístico que efetivamente melhor define o marxismo. Porque, na realidade, quando nós olhamos o marxismo, né, nós vamos lembrar lá, quando Marx vai dizer, né, na tese 11 das teses sobre Feuerbach, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, o que importa é transformá-lo. Então, efetivamente, esse dístico ciência e revolução é o que melhor define o marxismo. Tanto é que Lenin, né, quando ele vai conclamar, né, e fazer, né, liderar a revolução bolchevique, dos motes, né, do que dizia Lenin é justamente de que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Então, é muito importante essa perspectiva de formação teórica, de abertura teórica, de formação, de construção de espaços, de produção e de difusão do pensamento crítico, de formação teórica efetiva. Então, eu fico muito feliz de ver pessoas aqui, né, num sábado à tarde, reunidas, concentradas, atentas, e outros que assistirão depois, porque nós sabemos que a vida de todos corrida, às vezes a pessoa não consegue acompanhar na hora, mas vai acompanhar posteriormente. Mas é muito bom saber desse interesse, porque, de fato, os espaços para difusão, para a formação teórica no campo do pensamento crítico ainda são muito restritos, são muito diminutos. Na realidade, nós temos uma dificuldade muito grande, efetivamente, desses espaços, até mesmo no meio acadêmico, de ter uma difusão mais ampla do pensamento crítico, e mais do que isso, né, de que essa teoria revolucionária possa efetivamente penetrar nas massas. Porque, na realidade,
a perspectiva teórica do marxismo que nós vamos abordar, né, na aula de hoje, é justamente essa, de um processo revolucionário, não é um rebelde sem causa, né, não é alguém sozinho que vai ali simplesmente fazer uma revolução. A revolução é necessariamente um processo coletivo. Podem sim existir lideranças, mas na realidade ela é eminentemente um processo de massas, um processo coletivo, um processo no qual é necessário que as pessoas estejam, pelo menos, né, percebendo a realidade, a materialidade das relações sociais à sua volta, para que possam efetivamente saber que rumo seguir, saber qual é o caminho para uma efetiva transformação social. Então, muitas vezes a pessoa pensa em revolução, então, quando alguém, né, de fora do campo crítico, às vezes pensa em revolução, pensa em algo, uma bagunça, ou algo violento, ou eminentemente se foca nisso. Às vezes, muitas pessoas vão dizer assim, mas eu não gosto porque os marxistas são violentos, eles querem fazer uma revolução armada. Mas vejam, essas pessoas que vão fazer esse tipo de crítica, por exemplo, não vão perceber que não é que se trata de uma postulação de que uma revolução necessariamente ela seja armada. O fato é que não se espera que os poderes estabelecidos vão efetivamente entregar de bom grado, né? Então, a burguesia efetivamente vai, de fato, perceber que há essa necessidade para a própria sobrevivência da humanidade, em última instância, porque nós estamos vendo a tragédia do nosso tempo. Eu falo aqui de São Paulo, todos esses dias nós tivemos uma qualidade do ar horrível, pior do mundo, e várias localidades do país também passando por essa dificuldade. E a questão ambiental, ela passa necessariamente por uma compreensão crítica. Então, na realidade, às vezes as pessoas têm uma visão tacanha do marxismo, mas esses marxistas são violentos, são revolucionários, que na realidade não percebem que a violência que é perpetrada, ela é perpetrada pelo capitalismo. E que o pensamento crítico marxista não necessariamente vai postular que as pessoas vão necessariamente pegar em armas ou fazer algo do gênero para fazer a revolução. O fato é que se tem em mente, como o velho Lenin observou na União Soviética, que os poderes estabelecidos não iam, a burguesia não ia entregar de bom grado os meios de produção para que fossem coletivizados. Então, na realidade, é um processo de transformação social que não visa eminentemente, na realidade, e aqui é uma análise que nós vamos trazer, né, uma sintonia fina do que há de mais avançado no pensamento crítico marxista, que sequer é uma demonização da burguesia. Né? Ou seja, eu pensar assim, então o burguês ele é o mal, o proletário é o bom. Não é nesse nível, essa é uma chave teórica moralista, porque o burguês, dentro da estrutura social capitalista, ele está no papel dele, porque a lógica do capitalismo é a lógica da acumulação. Por isso que, efetivamente, uma transformação social efetiva passa pela ruptura com as formas sociais capitalistas. Não é necessariamente a destruição do outro, pelo contrário, não é necessariamente que o burguês tem que morrer ou que o proletário é o bom. É que, na realidade, nós temos que pensar em uma sociedade que seja efetivamente para todas e todos, que todos possam ter acesso aos meios de produção, que eles possam ser geridos coletivamente, que a estrutura da propriedade privada dos meios de produção seja rompida. Essa é a grande contribuição revolucionária do pensamento marxista e que, às vezes, as pessoas não compreendem, fazem visões tortas, visões distorcidas acerca do marxismo. E muito ao longo do tempo, obviamente, nós vivemos numa sociedade capitalista e o pensamento crítico, ele incomoda, porque ele vai abalar as estruturas, a base material dessa sociedade. Então, muitas vezes se busca demonizar esse pensamento, se busca, sim, se focar nas distorções que historicamente ocorreram, em detrimento da teoria efetivamente marxista mais avançada. E o marxismo, ele é ciência e é revolução, porque ele postula, antes de tudo, uma transformação estrutural da sociedade. Mas, como eu disse anteriormente, não é um rebelde sem causa, não é uma ação que se visa individualista, personalista. É uma ação coletiva de transformação estrutural da sociedade e que, inclusive, é o único caminho possível para que nós tenhamos, inclusive, uma qualidade de vida saudável
para a nossa própria sobrevivência. Que nós não vejamos toda essa tragédia da degradação ambiental, da miséria, de todas as desgraças que nós estamos vivenciando, né, no nosso tempo presente. Então, o capitalismo, ele estruturalmente é explorador. Essa é a grande descoberta de Marx. Então, falando de marxismo, né, quando nós falamos do pensamento crítico, do pensamento marxista, nós temos que, inicialmente, nos voltar àquele que é o descobridor desse continente história, que efetivamente vai lançar as bases dessa ciência revolucionária, que é Karl Marx. Então, Karl Marx é esse pensador alemão notável, que de início vai ter aí uma formação jurídica, ele vai ingressar no curso de Direito, e vai posteriormente aí fazer o seu doutorado em filosofia, logo na sequência, né? Tratando sobre Demócrito e Epicuro, a filosofia da natureza, já trabalhando a partir de uma plataforma teórica materialista, indo, né, bebendo das fontes da filosofia grega. Marx vai ter contato com os debates teóricos do seu tempo histórico, ali no século XIX. Então, né, os debates entre hegelianos de esquerda e direita. Marx também vai ter ali a influência do ambiente de Feuerbach, que é um filósofo ali bastante importante naquele tempo histórico. E Marx vai construindo essa sua trajetória intelectual sempre com esse sentimento de profundo incômodo em face das desigualdades e das injustiças do mundo. Porque Marx, ele vai olhar para aquela sociedade e vai perceber, né, toda aquela estrutura exploratória. Então, de início, ele já vai se incomodar com isso, ele já vai, inclusive, tecer considerações defendendo os pobres, os proletários, sobre a questão do furto de lenha, então, se colocando do lado da classe trabalhadora, mas, ao longo do tempo, ele vai se sofisticando. Então, o jovem Marx ele vai trabalhar questões como, por exemplo, a crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai fazer os manuscritos econômicos filosóficos, que posteriormente foram descobertos, enfim, vai tecer aí, produzir uma série de obras. Mas, efetivamente, né, quando se dá uma mudança de problemática na obra de Marx, que é um corte epistemológico, que na realidade também se faz enquanto um processo de mudança de problemática, que se funda de fato o marxismo, que de fato Marx vai descobrir um novo continente do pensamento científico, o continente história. Marx é como vai dizer o grande filósofo francês Louis Althusser, é um filósofo ímpar no campo do marxismo, filósofo francês, porque ele é o que nos vai dar uma baliza muito importante para que nós possamos ler a obra de Marx. A obra de Marx não é um bloco homogêneo. A obra de Marx, né, quando às vezes, professora, eu quero estudar marxismo, por onde eu começo? É justamente pela obra de maturidade de Marx. Não é que nós devamos desprezar esta obra de juventude, ela é importante, ela reflete os conflitos do seu tempo histórico, ela faz parte da formação do pensamento de Marx, mas o auge, efetivamente, está a partir desse corte epistemológico e chega às culminâncias na maturidade. Então, o Marx, efetivamente, o cientista, ele está notadamente em O Capital. O Capital é a grande obra de Marx. E muitas vezes tão demonizada pelas pessoas, né? E é uma obra de altíssimo rigor teórico, que demonstra a erudição profunda de Marx, porque se vocês estão estudando o Capital, outros estão chegando agora, começando, outros são de fora, outros já conhecem o Capital, e aqui homogeneizando, né, a nossa abordagem, trazendo para todos, vocês vão perceber, aqueles que já leram, aqueles que vão ler, que o Capital denota o arcabouço cultural riquíssimo que tinha Marx, que ele faz referências à literatura, à filosofia em geral, à economia, ele traz questões atinentes aos conflitos do seu tempo histórico, de como a classe trabalhadora vive numa condição de exploração, de jornadas imensas de trabalho, e todas essas questões, a partir daí de toda essa pesquisa que Marx vai fazer, estudando a economia política burguesa, para que pudesse fazer a crítica dessa economia política, e a partir daí, efetivamente, fundando essa nova ciência. Então, O Capital é a grande obra de Marx. E esse corte epistemológico vai se dar aí em 1845.
Então, Althusser vai, e depois, né, claro, Marx vai ter o período de maturação e depois o período de maturidade. Então, Althusser é esse pensador que vai dar para a gente essa perspectiva de que a obra de Marx, ela possui esses períodos distintos, obras de juventude, obras do corte, obras de maturação, obras de maturidade. Já de início, né, esse filósofo francês Althusser, que eu vou falar mais sobre ele, e falar também, obviamente, né, do pensamento marxista e outras considerações teóricas, eu já de início, né, eu trato do pensamento de Althusser nesse meu livro, Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, que é publicado pela editora Ideias e Letras. Nesse livro aqui, eu trato justamente, detalho essa questão da periodização que Althusser vai fazer acerca da obra de Marx e da leitura altusseriana acerca do pensamento de Marx. Mas, pois bem, então, quando nós temos essa perspectiva teórica que Althusser vai nos colocar, demonstrando que efetivamente Marx é um cientista, é alguém que vai partir da materialidade das relações sociais, da concretude das relações sociais, e vai desenvolver uma metodologia para efetivamente compreender essa totalidade social, escapando daquela perspectiva teórica liberal burguesa que é tipicamente analítica. Análise significa quebra, ou seja, que não tem a perspectiva da totalidade. Marx não. Marx efetivamente vai avançar na compreensão da totalidade das relações sociais e vai perceber a peculiaridade do modo de produção capitalista em face dos modos de produção que antecederam o capitalismo. Então, Marx vai observar que o capitalismo, efetivamente, ele se constitui a partir de formas sociais específicas. E o átomo dessa sociedade capitalista é a mercadoria. Ele vai dizer lá no Capital, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. A descoberta intelectual de Marx, né, essa descoberta que efetivamente descortina esse novo continente, que se compara justamente às descobertas de Galileu, de Newton, ou posteriormente a descoberta de Freud, vejam, são os grandes descobridores de continente da humanidade. E Marx, quando ele abre esse caminho teórico, científico, de compreensão efetiva da materialidade das relações sociais, ele próprio rompe com as suas leituras de juventude, com a perspectiva teórica, com a problemática que ele trabalhava na sua juventude. Porque o jovem Marx, aí é o tema, né, do meu livro, justamente o Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, o jovem Marx, ele era alguém preso a uma problemática humanista. E essa leitura do que é o marxismo, se ele é ou não um humanismo, foi objeto de discussão, de debates no contexto do Partido Comunista Francês. Então, o Partido Comunista Francês, que tinha lá nos seus quadros Roger Garrodi, um filósofo proeminente, que teve uma ligação com a teologia da libertação, teve proximidade até com Leonardo Boff, é alguém que postulava um diálogo entre marxistas e cristãos. Houve um debate entre Garrodi, que tinha inclusive uma participação política, e Louis Althusser, filósofo francês, professor da École Normale Supérieure de Paris, esse grande pensador, e era Althusser, filósofo também, ambos, né? Garrodi e Althusser vão debater o marxismo é ou não humanismo. E o Garrodi entendia que os manuscritos econômico-filosóficos de Marx seriam o ato fundador do marxismo, e enxergava o marxismo como efetivamente humanismo, ainda que fosse um humanismo peculiar. Mas Althusser vai postular, vai, a partir de uma leitura fina da obra de Marx, perceber que o Marx maduro não vai mais partir do homem, mas vai partir de um homem genérico, de uma essência humana ou de uma generalidade humana, mas vai partir da materialidade das relações sociais que vai constituir os sujeitos na sociabilidade, a partir de formas sociais específicas. Então, ele vai perceber a determinação histórica, a determinação econômica
que vai constituir esses sujeitos. E vai trabalhar a partir de relações concretas, da materialidade das relações sociais, de uma compreensão acerca das formas sociais. Então, enquanto tem uma frase famosa que o Marx, né, o jovem Marx vai dizer, ser radical é tomar as coisas pela raiz. De fato, essa palavra radical que às vezes as pessoas temem tanto, em tempos de eleição, muitas vezes o candidato, eu não quero ser identificado como um radical. E Marx vai dizer, ser radical é tomar as coisas pela raiz. A raiz, só que ele vai dizer, vai complementar, a raiz do homem é o próprio homem. Esse é o jovem Marx. Porque o Marx maduro, ele vai trabalhar a partir da materialidade das relações sociais, da concretude das relações sociais. O Marx maduro vai perceber que se tem que compreender essa sociedade a partir de categorias específicas. Então, ele vai compreender a existência de modos de produção. Como que a vida material é produzida? Como que as relações sociais se estabelecem ao longo da história? Então, historicamente, quando nós olhamos, né, em retrospectiva, há uma tendência do pensamento burguês de naturalizar as condições de vida burguesas, como se efetivamente a burguesia sempre tivesse existido, como se efetivamente, na realidade, ainda que não existisse uma burguesia, existiam trocas mercantis. E essas trocas mercantis seriam inerentes à natureza humana. A natureza humana é essa, de realizar trocas. Então, na realidade, no capitalismo, se estaria realizando a própria natureza humana. E ao longo disso também vem um discurso atinente à própria meritocracia. O capitalismo é um modo de produção que permite com que você seja o que você quiser, porque você é livre no capitalismo. Então, você pode fazer o que você quiser. Você é livre. E isso estaria já algo que seria inerente à natureza humana. E isso estaria presente já nessa natureza humana em modos de produção anteriores. Mas Marx vai perceber que há uma diferença estrutural, que sequer mercadoria enquanto forma social existia antes do capitalismo. Isso vai se desenvolver e vai se descortinar de maneira ainda mais clara e efetiva com uma miríade de pensadores marxistas que vão suceder a Marx. E nós vamos chegar a esses pensadores na aula de hoje para trazermos alguns pontos da mais sofisticada leitura marxista que nós temos no tempo presente. A partir de toda essa construção que vai sendo forjada desde a obra inaugural, digamos assim, de Marx, né? A produção teórica inaugural de Marx. Mas vejam, os modos de produção são constituídos de maneira totalmente distinta, de maneira que não há uma teleologia no processo histórico, como vai dizer Althusser, inclusive, textualmente. Então, não há uma teleologia, ou seja, não há uma finalidade. Não necessariamente a história teria que ter modo de produção escravagista, depois feudal, depois capitalista. Na realidade, a história ela é marcada por transformações estruturais. O modo de vida dos antigos é completamente distinto. O modo de produção é um modo de produção escravagista. Uma pessoa trabalha para outra por meio da força, do mando direto. Não há, inclusive, majoritariamente os escravos são os povos vencidos de guerra. Então, na realidade, claro que havia outras modalidades de escravidão, mas majoritariamente é isso. Então, na realidade, o que se produzia? Mas havia um comércio incidental? Sim, havia. Mas a base material daquela sociedade era escravagista. É ali que estava o modo de produção. Depois, isso vai se transformando estruturalmente, né? Nós tivemos a Idade Antiga pautada por essa realidade do escravagismo. Depois, esse modo de produção vai se desconstituir e vai surgir um novo mundo, o mundo feudal. Esse feudalismo que já se dá a partir de relações distintas. O servo está ali, preso à terra, a toda uma tradição, a o poder do senhor feudal, que exerce o mando direto,
em face do servo, e essa tradição se perpetua durante o período feudal. Ele pode ditar as regras do seu feudo, e há uma legitimação ideológica por parte da religião. Nós temos a hegemonia da Igreja Católica, que é fundamental no que tange ao arcabouço ideológico medieval. Quando este mundo feudal começa a se desenvolver, a Idade Moderna, né, é um período marcado justamente por essa transição, e nós temos o absolutismo enquanto justamente uma repercussão política dessa transição, que na realidade representa esses ecos feudais, e ao mesmo tempo já no mundo com uma burguesia em ascensão, com uma burguesia que vai surgir nas cidades, os habitantes dos burgos, por isso burgueses, começa com uma atividade comercial. Isso está ligado também ao processo de grandes navegações, de descoberta do novo mundo, das Américas, por parte dos europeus, na ótica deles, porque a descoberta é sob o olhar dos europeus, porque na realidade havia os povos originários que habitavam as Américas, né? Então, quando se usa até o termo descoberta, se está tomando a ótica do europeu, porque na realidade havia outros povos com culturas distintas que habitavam o continente americano. Mas vejam, há uma determinação econômica que faz com que haja essa expansão territorial da Europa, buscando colônias, e nesse contexto há um processo de acumulação primitiva capitalista e há uma transformação estrutural da sociedade. Há um processo de expulsão dos servos das terras, dos cercamentos. É claro que cada uma das formações sociais europeias vai ter características distintas, então, em cada local ali, a coisa se dá de uma maneira um pouco peculiar, mas fato é que vai se gestar um novo modo de produção. Um modo de produção a partir do qual não há mais o vínculo de mando direto. É necessário que haja uma mediação que vai se estabelecer no contexto dessas relações de produção. Uma mediação que é jurídica. Aí é que nós temos, de fato, o direito se constituindo. E aí eu falo para um público heterogêneo, para um público de pessoas de diversas áreas de formação, mas é importante que nós tenhamos em mente esse caráter estrutural do direito, independentemente da formação, porque, assim como na Idade Média, o que nós tínhamos uma questão de um mando direto, tradicional, que se dava naquela sociedade feudal, e se tinha o coração desse arcabouço ideológico que estava na religião, no capitalismo nós temos o direito, tanto no plano das formas sociais, quanto no plano do arcabouço ideológico. Então, o direito ele tem um papel estrutural no capitalismo, porque as pessoas, para que elas possam efetivamente trocar mercadorias, os portadores de mercadorias possam efetivamente transacionar essas mercadorias, eles precisam tomar a forma social de sujeitos de direito. E aí eu trago já, apesar que isso aparece no Capital de Marx, Marx já vai falar dos portadores de mercadorias no Capital, mas quem vai desenvolver essas questões para o campo do direito é um grande jurista russo, que tem tudo a ver, inclusive, com o nosso tema, ciência e revolução, porque efetivamente ele vai mostrar qual o caminho da revolução, num contexto, ele que é um revolucionário bolchevique, que é Evgeny Pashukanis, Evgeny Bronislavovich Pashukanis. Pashukanis é um jurista russo que participa desse processo revolucionário, que vai ter uma proeminência na União Soviética e que vai escrever uma obra ímpar, incontornável, que este ano completa 100 anos a sua primeira edição, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo. Em 100 anos, Pashukanis escreveu a primeira edição de Teoria Geral do Direito e Marxismo. Depois ela contou com mais 2 outras edições, onde faz ajustes ainda na década de 20, mas a primeira edição vem em 1924. Então, Pashukanis é esse jurista russo notável, que vai perceber que o átomo da teoria jurídica é o sujeito de direito. Assim como Marx diz lá no Capital que a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias, Pashukanis vai dizer, e uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas. Para que as pessoas possam trocar mercadorias,
é preciso que tomem forma social de sujeitos de direito livres e iguais, porque eu preciso contratar esses sujeitos de direito que possam ser a propriedade. O capitalista é o proprietário dos meios de produção e o proletário da sua força de trabalho. Ambos se encontram no mercado. E a partir dessas relações de produção capitalistas que se constitui a forma mercadoria. Porque o trabalho, efetivamente, a força de trabalho do trabalhador, ela tem essa capacidade de gerar mais valor que Marx vai desenvolver lá no Capital, que é esse trabalho não pago, apropriado pelo capitalista. E essa, efetivamente, estrutura, né, de constituição do próprio trabalho abstrato que vai gestar, que vai constituir a forma mercadoria enquanto uma forma social. Por isso é que só há mercadoria no capitalismo a rigor. Ainda que, incidentalmente, houvesse trocas mercantis no pré-capitalismo, é apenas no capitalismo que a forma mercadoria se constitui, que a mercadoria se apresenta como uma forma social específica. Antes não havia a forma mercadoria, havia a palavra mercadoria, mas não havia efetivamente esta forma social mercantil que se estrutura a partir de relações de produção específicas. Então, a abordagem que Pachucanes faz não é um mero circulacionismo, e Marx também não trabalha nessa plataforma. O que é o circulacionismo? Eu estou olhando só para circulação de mercadorias. Não, para compreender a mercadoria enquanto forma social, eu tenho que olhar para as relações de produção. Porque as relações de produção se tornam capitalistas é que se constitui essa forma mercadoria. E é um processo histórico que vai se dando ao longo do tempo. É um processo histórico a partir do qual nós temos efetivamente lá aquele momento em que há uma subsunção formal do trabalho ao capital. Então, por exemplo, se está próximo a uma perspectiva artesanal, manufatureira. Então, por exemplo, alguém tem conhecimentos de marcenaria, ele vai trabalhar numa manufatura. Ainda que ele não tenha, né, a matéria-prima e os instrumentos de trabalho, ele tem o domínio da técnica da marcenaria. Mas ele tem o controle de alguma forma desse processo produtivo. Mas com o desenvolvimento das forças produtivas, a transformação estrutural que vai ocorrendo, vai chegar um momento em que o trabalhador vai perder esse controle do processo produtivo e vai se dar a subsunção real do trabalho ao capital. E vai chegar ao seu ápice naquele filme lá do Charlie Chaplin, no Tempos Modernos, onde está o trabalhador lá apertando um parafuso, que não assistiu, assista, bem interessante, para ver bem, né, como que ocorre o capitalismo. Então, está lá o cara apertando um parafuso e nem sabe por que está apertando aquele parafuso, né? E o Chaplin, com a sua maestria, né, muito divertido, inclusive, de se assistir esses filmes do Chaplin. Então, vejam, aí nós temos essa realidade na qual o trabalhador, então, ele perde o controle do processo produtivo, a subsunção real do trabalho ao capital e a constituição plena da subjetividade jurídica. E a sociabilidade, ela se torna eminentemente jurídica. Por isso que o direito, ele é uma forma social, derivada da forma mercadoria. Ué, mas não existia direito desde sempre? Eu sempre ouvi falar do direito romano, do direito dos persas, dos incas, ou sei lá o quê, né? Aparece Código de Hammurabi, mas tudo não é direito, em todo lugar, não existia direito pelo mundo afora. E aí, né, muitas vezes as pessoas, quando vão começar uma tese, uma dissertação, vão falar que o direito tal regulava as questões tributárias assim. E, de repente, ele dá um salto temporal e vem para o capitalismo. Gente, Pachucanes vai demonstrar que há uma diferença estrutural entre aquilo que se chamava por direito lá na antiguidade, pelo mundo afora, digamos assim, e efetivamente aquilo que vai se constituir no modo de produção capitalista. É apenas o capitalismo que vai ter direito efetivamente, enquanto uma forma social específica nucleada na forma da subjetividade jurídica. É apenas no capitalismo que os indivíduos tomam forma social de sujeito de direito. E eu tive a ocasião de escrever sobre essa questão nesse livro aqui, que é o Crítica à Subjetividade Jurídica,
Reflexões a partir de Michel Villet, publicado pela editora Contracorrente. Neste livro, eu trato justamente de todo esse processo histórico, né? Aqui está com mais de 400 páginas esse livro, que eu trato justamente de todo esse processo histórico no qual se dá a constituição da subjetividade jurídica. Ué, professora, mas aí apareceu um tal Michel Villet. Quem que é esse Michel Villet? Pois é, o Michel Villet, ele é um jurista francês do século XX, que ele participou, né, de um processo ali de resgate da filosofia do direito, na ótica dele. Era alguém que valorizava muito, né, a pesquisa histórica e filosófica no campo do direito, teve uma proeminência acadêmica, formou, ele que não era marxista, é alguém cristão católico, e alguém que tinha um profundo apreço pela obra de Aristóteles, eminentemente, o mais importante filósofo para ele era Aristóteles, e também por Tomás de Aquino. Não obstante, ele mesmo reconheça a primazia de Aristóteles, que Aristóteles é o filósofo da antiguidade. E, peculiarmente, Marx louvava Aristóteles também. Marx tinha apreço pelas ideias de Aristóteles. Só que, no caso do Michel Villet, não obstante Marx, né, valorize filosoficamente Aristóteles, tenha fundado, digamos assim, né, tenha efetivamente fundado uma ciência que nada tem, né, de comunicação com o pensamento aristotélico, no sentido de descortinar, de fato, a materialidade das relações sociais capitalistas, mas ele louva a perspectiva, a capacidade intelectual de Aristóteles, no sentido de até mesmo antever o valor em uma sociedade na qual esse valor não podia se manifestar, porque era uma sociedade escravagista, mas tamanha a genialidade de Aristóteles, né? E Aristóteles era um filósofo que se apegava na physis, na materialidade. Vamos lembrar lá no famoso quadro, né? Enquanto Platão aponta para a Terra, enquanto Platão, melhor dizendo, corrigindo, aquele famoso quadro A Escola de Atenas. Estão lá caminhando, né? Tem vários filósofos, e aí está Sócrates, está Platão e Aristóteles, melhor dizendo. Enquanto o Platão aponta para o céu, o Aristóteles aponta para a Terra. Então, ele está, né, o Platão, né, dentro da sua leitura do mundo das ideias, né? Então, o artista, quando representa, vai representar ele lá, olhando para o céu, enquanto o Aristóteles está olhando para a Terra. E ele realmente, né, vai pensar essa natureza das coisas muito próxima de uma perspectiva mais concreta. Mas é claro que Marx vai fundar uma nova ciência. Não tem paralelos em nenhum tempo histórico. A questão é que o Michel Villet, que é esse jurista francês do século XX, que tem uma proeminência muito grande, ele vai ser, inclusive, formador, orientador de muitos marxistas, dentre eles o Nikos Poulantzas, grande pensador marxista, o Poulantzas, ele foi orientador de Poulantzas, né? E ele efetivamente vai, a partir daí, formar esse pensador, que é o Poulantzas, e vai fazer o prefácio do seu livro e tudo mais, né? E ele tem como característica, o Michel Villet, que ele vai tecer considerações elogiosas a Pachucanes, inclusive, vai dizer, né, que Pachucanes, que a fama de Pachucanes não ficou presa só na União Soviética, ele ficou famoso no mundo todo. E aí ele vai tecer louvores, inclusive, a fidelidade de Pachucanes ao método de Marx, não obstante Villet não fosse marxista. Só que a grande contribuição de Villet é justamente, não por uma chave teórica marxista, mas histórico-filosófica, ele vai perceber que a subjetividade jurídica não existia em Roma. Então, a partir de um estudo das fontes romanas, ele vai constatar que esse conceito de sujeito de direito não pautava as relações jurídicas romanas. Havia uma influência, os romanos tinham um forte caráter eclético, típico do pensamento romano. Os romanos não eram dados muito a questões filosóficas, eram pragmáticos, mas, do ponto de vista do imediato, a grande influência para eles seria o pensamento aristotélico, do grego Aristóteles. Então, vejam, e essa concepção da justiça, ela está muito mais próxima a uma perspectiva de justa partilha, de justa distribuição.
que o próprio Aristóteles vai desenvolver lá na sua Ética a Nicômaco, no livro 5º, onde ele vai tratar dessas questões. Tanto que o Villers, ele queria resgatar essa concepção. Tanto que ele vai dizer, le droit é partage, o direito é partilha. Então, na realidade, para Villers, o direito, no que ele vai pesquisar do ponto de vista filosófico e histórico, em termos de fontes do direito, não se pensava a partir dessa perspectiva de um sujeito de direito que tem, né, digamos assim, a sua subjetividade jurídica e que vai exercê-la. Não. O direito recaía sobre as coisas. Então, ainda que esse vocábulo ius ou dikaion, no caso dos gregos, né, ou outras grafias, a depender do povo, existisse, a compreensão do que era direito era completamente diferente. Para Villers, efetivamente, essa gestação de um sujeito de direito, nos estoicos aparece alguma noção de subjetividade, mas muito próxima de uma subjetividade moral, e não jurídica. Ele cita como exemplo Cícero, mas muito mais próxima de uma perspectiva moral. Depois, de fato, essa noção de sujeito de direito, do ponto de vista filosófico, ela vai aparecer ali no período medieval com um frade franciscano chamado Guilherme de Ockham, que tem uma querela com o Papa. Os franciscanos vão ter uma querela com o Papa, porque justamente eles faziam voto de pobreza, mas o Papa queria que eles se colocassem enquanto proprietários. E aí eles vão justamente, a partir daí, né, o Guilherme de Ockham vai tecer essas considerações, falar assim, não, nós estamos usufruindo dos bens aqui, né, da nossa subsistência, da ordem franciscana, mas nós não somos os sujeitos de direito proprietários desses bens. Então ele vai fazer essa separação. Mas isso do ponto de vista filosófico, com uma querela específica. O próprio Villers vai perceber que o pensamento individualista, calcado em uma subjetividade, vai começar a surgir a partir da modernidade. Então, o individualismo, até no campo da filosofia, vai começar a surgir na modernidade. E ele cita como exemplo o Hobbes, Thomas Hobbes, que vai ter uma política que é a antítese da política aristotélica, né? Enquanto o Aristóteles está pensando na polis, naquela perspectiva em que não há uma separação entre o indivíduo e a polis, para o Hobbes, nós vamos lembrar que aquele estado de natureza é uma guerra de todos contra todos, que as pessoas todos querem se destruir, então aí ele vai colocar o papel do soberano, vai falar lá do Leviatã. E aí, nesse contexto, vejam, essa noção de uma filosofia já mais lastreada em uma perspectiva individualista, como diversos outros pensadores, e nós vamos ter, por exemplo, John Locke, que é um aguerrido defensor da propriedade privada, ele vai dizer que o primeiro direito natural é o direito de propriedade, que na realidade a sociedade se funda a partir daí, né, nessa perspectiva idealizada do direito natural, que na realidade, e ele vai trabalhar a noção de contrato social, são pensadores contratualistas modernos, e aí é que vai se gestar um pensamento que é completamente distinto do pensamento filosófico antigo. É um pensamento nucleado no sujeito, na individualidade. Um ponto fora da curva, no campo do pensamento moderno, é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um ponto fora da curva. Claro que não é nenhum comunista, não é alguém que vai ter consequências teóricas nesse sentido. Mas até que encontre fios ocultos entre Rousseau e Marx, como, por exemplo, Galvano de la Volpe, que tem uma obra, né, chamada Rousseau e Marx. Mas vejam, o Rousseau, não obstante, não vá construir não há uma semelhança imediata, né? Marx vai fundar uma nova ciência de fato, e Rousseau não vai postular nada atrelado ao comunismo, mas ele faz uma crítica a uma espécie de, aqui, né, com muitas aspas, colocando de uma maneira didática apenas para vocês, é quase que para Rousseau a propriedade privada, esse advento da propriedade
privada fosse uma espécie de pecado original, né? Porque ele vai dizer o seguinte, né? Aqui não é o Rousseau que diz isso, mas eu olhando para a obra de Rousseau e dizendo. Por que ele vai dizer o seguinte? Quando ele vai falar da origem da desigualdade entre os homens, e ele vai olhar o seguinte, quando ele vai falar da propriedade privada, quando as pessoas viviam lá em paz, no estado de natureza, simples, ignorantes, né? E aí, tanto que vão dizer, né, que Rousseau trabalha numa perspectiva do bom selvagem, enquanto Hobbes, o homem é lobo do homem. Pois bem, nesse estado de natureza russoniano, é isso que ele vai dizer, que o primeiro que tendo cercado um terreno e tenha dito, e disse, né, isto é meu, e encontrou outro suficientemente tolo para concordar, esse começaram toda a desgraça do mundo. Por quê? Aquele que viu o outro cercando o terreno e disse isso é meu, deveria dizer assim, a terra é de todos, não cabe você colocar uma cerca e dizer que isso é seu. Então, Rousseau faz uma crítica à propriedade privada. Ele vai falar que ali começaram todas as guerras e todas as desgraças da humanidade. Uma crítica contundente. Ele destoa desse caldo de cultura típico ali da modernidade. Ele destoa, por exemplo, Locke é aquele que vai bater palma para a propriedade privada. Mas vejam, com essa rara exceção de Rousseau, que é um ponto fora da curva, de modo geral, todo mundo vai tecer louvores à propriedade privada. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, efetivamente, um processo de constituição filosófica cada vez mais sofisticada da subjetividade jurídica. E isso vai impactar as construções dos juristas, de fato. E isso é o que Villers vai perceber por uma chave teórica não marxista. Ele vai estar estudando só filosofia e história. É uma perspectiva de estudo de fontes. Mas, efetivamente, isso casa muito bem com a leitura marxista. Por quê? Porque Pachucanes, que é esse grande pensador do direito no campo do marxismo, e é o principal pensador do direito, nós podemos dizer assim, partindo da perspectiva de que o marxismo é efetivamente a leitura mais alta da sociedade, Pachucanes é o mais importante pensador do direito de modo geral. E ele vai fundar essa leitura crítica e vai demonstrar a especificidade da subjetividade jurídica. Então, ele vai perceber que a subjetividade jurídica está necessariamente, né, atrelada ao modo de produção capitalista. E há uma derivação, inclusive isso vai ser desenvolvido depois pelo derivacionismo, mas isso já está em Pachucanes. Quando ele fala justamente de que a forma jurídica ela deriva, sim, da forma mercadoria. Então, a subjetividade jurídica se constitui a partir das relações de produção capitalistas. É preciso que se faça uma leitura atenta da obra de Pachucanes nesse sentido, porque já aparece. E aí outros teóricos, é claro, vão desenvolver essa questão. Mas ele vai lançar as bases. Em Marx, isso já aparece. Quem já está fazendo, né, acompanhando o grupo e fazendo uma leitura mais detida do Capital, e quem vai fazer posteriormente, né, quem vai nos acompanhar aqui depois também, no Capital já aparece lá nas passagens esparsas, né, nas quais Marx já vai lançar as bases, né, justamente dessa perspectiva teórica. Mas é Pachucanes que, de fato, vai avançar. Tanto que o China Miéville, né, um marxista bastante importante, vai dizer o seguinte, o Pachucanes ele é humilde quando ele diz isso, né? Porque, na realidade, quando ele diz que o Marx ele só sistematizou o que o Marx já colocou, não. Ele realmente é o cara que vai avançar, de fato, na compreensão da forma jurídica. Então, o Pachucanes ele faz mais do que simplesmente pegar o que o Marx falou, ele avança para além, né? Porque toda ciência precisa avançar. O marxismo enquanto ciência, por isso que é importante a pesquisa, e até aqui falando para o grupo de estudos, é importante o avanço teórico, né? Então, aqui fazendo um parênteses, assim como um cientista vai descobrir uma vacina ou vai descobrir a cura de uma doença, então a ciência ela tem essa perspectiva, a pesquisa serve para isso, para que possa ter uma aplicação prática efetiva. Então, na realidade, Marx lança as bases,
mas virão outros e outras que vão fazer com que essa ciência avance. E comece, inclusive, a descortinar diversas outras questões que também, e desafios que vão se sucedendo historicamente. Então, Pachucanes ele vai perceber essa especificidade histórica da forma jurídica, o sujeito de direito é o átomo da teoria jurídica, e vai, com isso, se contrapor a toda a leitura tradicionalmente assentada. E nós temos, nessa perspectiva crítica que o marxismo lança, e que em Marx já vai aparecer, ele vai trabalhar lá o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, por exemplo, onde ele trata das questões atinentes à política e ao Estado. E Pachucanes já vai lançar as bases teóricas também para que nós possamos compreender o papel do Estado no capitalismo. E aí, as pessoas costumam dizer, muitas vezes, né, ter uma perspectiva muito edulcorada acerca do Estado, que o Estado é o bem comum, que o Estado surgiu para efetivamente garantir o bem das pessoas, garantir o bem comum, ele visa o bem comum. Até no campo da esquerda, por vezes, há um louvor do Estado, há uma crença de que o Estado por si só vai resolver todos os problemas. E a leitura marxista mais refinada, ela vai justamente demonstrar os limites estruturais acerca do próprio Estado. Bom, eu lembro que o nosso querido Wanderson, né? Ele tinha me dito que vocês costumam fazer um intervalinho às 17h30, por volta das 17h30. É isso, Wanderson? Então, eu vou fazer um corte aqui, né, na minha exposição, mas fiquem atentos aos próximos capítulos, a segunda parte, né, da exposição, porque depois eu vou voltar e continuar falando do Estado e outras implicações também políticas, econômicas e sociais do pensamento marxista. E aí, até adiantando um pouco, ao final da exposição, né, eu vou continuar falando, então, depois desse intervalo, e daí depois, ao final, aí eu deixo um tempo para vocês fazerem as perguntas, daí, para que todos consigam, lá né, depois dessa segunda parte da exposição, aí eu respondo por blocos, para que às vezes tem muitas perguntas, para poder contemplar, porque às vezes tem várias perguntas que se comunicam, então, por blocos de 3, daí eu vou anotando, mas isso depois que eu concluir a exposição, depois da segunda parte, então eu retorno aqui a palavra ao Wanderson para esse break. Então, a gente faz um intervalinho aqui de 10 minutos. Professor, a gente retorna, então, às 5h40. Então, até mais, galera.